Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à casa de oração do nosso Pai Celestial, neste que é o domingo de Pentecostes. Pentecostes vem do grego que significa quinquagésimo, ou seja, é uma referência a 50 dias após a Páscoa, após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando Ele cumpre mais uma de suas promessas e nos envia o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador. E hoje, então, veremos o que este Auxiliador faz no mundo. Qual é o propósito dele, como ele continua agindo aqui, neste mundo. Deus nos abençoe. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno, conforme está projetado. Em nome de Deus, o Pai, que nos criou e nos dá todas as coisas. Em nome de Deus, o Filho, que nos salvou e nos deu nova vida. Em nome de Deus, Espírito Santo, o Auxiliador que procede do Pai e do Filho, e que nos congrega, ilumina e se santifica. Amém. Podem se sentar. Cantamos o próximo hino. Do quanto nós somos falhos, do quanto nós somos limitados e que por isso nós não precisamos que alguém venha até nós e nos ajude, que alguém venha até nós e nos salve. Portanto, deixemos o Espírito Santo agir em nós e confessemos os nossos pecados a Deus, confiando no perdão e na salvação em Cristo Jesus. Quem assim puder de pé, façamos a confissão em conjunto. Ó meu Deus, me humilho em Tua presença, reconheço o mal que eu causei a Ti e ao meu próximo, com os meus pecados, ao não cumprir a Tua palavra.
Sei que só o teu perdão pode me salvar. Creio que só por teu Filho Jesus Cristo tenho o perdão, e por isso te peço, tenhas misericórdia de mim, e por amor a Jesus, me perdoes e me faças crescer na vida santificada e na tua missão. Dá-me o teu Santo Espírito, para que eu possa fazer a tua vontade. Amém. A todos que assim foram guiados pelo Espírito Santo e confessaram os seus pecados com sinceridade e humildade, eu anuncio a graça de Deus dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, fixamos a leitura do Salmo de hoje, o Salmo 139, dos versículos 1 ao 12, um Salmo de Davi, que ele compôs ao coro, mostrando então como Deus nos conhece e como que Deus está muito acima de nós. Façamos esta leitura de forma responsiva, lerei os versículos ímpares e vocês, os pares. Salmo de Davi, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, derrama o Teu Espírito Santo em rica medida sobre a Tua Igreja aqui reunida. Conserva-nos firmes em Tua graça e verdade. Protege e conforta-nos em todas as tentações. Defende-nos de todos os inimigos da Tua palavra e concede à Tua Igreja membros fiéis e consagrados, que combatam o bom combate e lutem pela causa do Senhor da Igreja. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, cantamos o próximo livro em preparação às demais leituras. Sobre
leitura do Antigo Testamento, nós encontramos em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14, o profeta Ezequiel era um profeta que falava ao povo que agora estava em exílio, o povo que estava morando na Babilônia. Um povo, então, que foi subjugado pela Babilônia, que viram muitos dos seus entes queridos serem mortos. Muitas daquelas pessoas que amavam, muitas daquelas pessoas que tinham confiança foram mortas pelo Império Babilônico. E eles então foram retirados, foram arrancados da sua terra e levados para uma terra distante. E assim então pensaram que estavam condenados para todo sempre. Não tinham mais esperanças, pois tinham a ideia de que a divindade só tinha o poder em determinar território. Então achavam que o seu Deus não iria conseguir ajudá-los, protegê-los na Babilônia. Mas então Deus envia essa visão ao profeta Ezequiel, mostrando que Deus é o Senhor do mundo. E então ele age em todo mundo. E este povo que está sem esperança será abençoado com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E essa palavra, esse Espírito, irá os fortalecer e os animar. Assim diz: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A nossa segunda leitura para hoje, a nossa epístola, nós temos em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21, onde nos é narrado a primeira parte daquele dia do Pentecostes, quando foi cumprida a promessa de Cristo Jesus de enviar o Auxiliador. Aqui temos o relato de como foi aquilo e o começo do discurso de Pedro. Assim diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galiléia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, e eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura da Epístola, a segunda leitura de hoje. E a leitura do Santo Evangelho nós encontramos em João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e depois a segunda parte do versículo 4 até o versículo 15 do capítulo 16 do Evangelho de João. Este é o texto ainda que Jesus dá as últimas instruções, fala pelas últimas vezes com os seus discípulos antes de ser traído, morto e sepultado. E aqui então ele fala que ele precisa então passar por isso e depois subir aos céus para que ele envie o auxiliador. E ele nos diz então o que este auxiliador irá fazer. Convido aqueles que assim puderem, para que fiquem de pé para a leitura do Santo Evangelho. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Agora a segunda parte do versículo 4. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora.
Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim, e tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Ainda de pé, convido a todos para confessarmos a nossa fé no Deus Criador por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e meditar a sua santa e poderosa palavra. Amém. Os irmãos, vocês possuem um bom poder de argumentação, de convencimento, de persuasão? Pergunto, pois isso é algo fundamental em nosso dia a dia, principalmente em nosso trabalho. Nós precisamos convencer as pessoas de que aquilo que nós temos, o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso produto é essencial para a vida das outras pessoas. Mas
quando a gente precisa dizer para as pessoas que elas estão erradas, que elas possuem um conceito totalmente errado sobre coisas e que está levando isso a elas, à destruição, e muitas dessas coisas, desses seus conceitos, são coisas que elas adoram e gostam muito e pensam que não conseguem viver sem. Isso é muito difícil de convencer essas pessoas a largar essas coisas. E aqui no Santo Evangelho de hoje, nós vemos Deus nos falando que Ele vai enviar alguém, Jesus dizendo que Ele vai enviar alguém, e esse alguém vai então ter o trabalho de convencer as pessoas que elas têm ideias, que elas têm conceito errado sobre 3 coisas. Que 3 coisas são essas? Elas têm um conceito errado sobre o pecado, sobre o que é justo e direito, e também sobre o julgamento de Deus. E ele então procura, por meio desse convencer, fazer com que as pessoas caiam na real, aprendam o que é a verdade. E muitas vezes, para que a gente seja convencido realmente que nós estamos no caminho errado e precisamos fazer outra coisa completamente diferente, nós precisamos que venha alguém que tenha o domínio sobre aquele assunto. Alguém que seja especialista sobre aquele assunto e tenha bons argumentos. E ninguém melhor para falar sobre esses 3 pontos do que o próprio Deus, que é quem lida da melhor maneira possível com o assunto do pecado, que lida com o ser humano. Ele é especialista. E por isso, então, ele é o melhor ser que existe, que possa nos convencer de que nós precisamos seguir aquilo que ele nos diz. Ele quer nos trazer a realidade, para que assim possamos tomar as providências devidas e tenhamos a nossa vida preservada. E ele então quer auxiliar as pessoas do mundo, quer convencer as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. E aqui no versículo 9, Jesus nos diz então qual é esse conceito errado de pecado que as pessoas têm. Ele então nos mostra que o conceito errado de pecado que as pessoas têm é a incredulidade em Jesus. Que era o que mais acontecia no tempo de Jesus e continua a acontecer ainda hoje. As pessoas não creem nele como seu Senhor e seu Salvador. Muitos acreditam, creem que ele realmente existiu, que ele era uma alma superior, era um ser superior, uma alma evoluída, mas não creem que ele é o seu Senhor e Salvador. E ele procura mostrar que não, as pessoas precisam crer nele como seu Senhor e seu Salvador. Ele mostra que no dia do juízo, as pessoas não serão condenadas tanto por causa das suas transgressões, mas sim porque não creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que João procura trabalhar em todo o seu Evangelho, principalmente no capítulo 3, onde tem versículos tão conhecidos de todos nós, aonde ele nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição para a salvação está no crer em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. E assim, crendo nele, nós temos o perdão de todos os outros pecados. A incredulidade em Jesus é a mãe de todos os outros pecados. Todos os outros pecados vêm a partir da incredulidade em Jesus como seu Senhor e Salvador. E o segundo conceito que o Espírito Santo procura modificar em nossas mentes é que nós temos a ideia errada do que é direito e do que é justo. Procura nos mostrar que apenas Cristo Jesus é justo. Muitos procuram encontrar a sua própria justiça. Muitos acham que se justificam perante Deus, se acham pessoas boas e que assim então merecem o céu. Mas esse conceito errado acontece porque as pessoas se comparam umas com as outras.
mas o outro também não é santo, o outro também não é justo. Se nós queremos, então, nos comparar com alguém para vermos se somos santos e justos de verdade, nós devemos nos comparar com alguém que é santo e justo. E quem é esse ser? O próprio Deus. Nós devemos, então, nos comparar com o próprio Deus. Será que eu sou santo e justo que nem Deus? E o Espírito Santo irá nos mostrar que não. Nós falhamos constantemente e diariamente. Perante Deus, não há um justo sequer. E assim, então, nós vemos que as nossas obras e a nossa justiça são impuras e são inúteis perante Deus. Pode ser que perante o mundo sejamos engrandecidos, mas perante Deus, o verdadeiro juiz, não. Por isso nós precisamos daquele que é justo, que foi e conquistou para nós a salvação, Cristo Jesus. E nós lembramos, na semana passada, a sua ascensão, a sua subida aos céus, que mostrou então que agora ele tem todo o poder, está em suas mãos. Deus concedeu isso a ele, pois ele é justo e santo. E o terceiro ponto que o Espírito Santo procura nos mostrar que nós estamos errados é em relação ao julgamento de Deus. E aqui no Santo Evangelho, então, nos mostra que esse conceito errado a partir do julgamento é que as pessoas estão presas às coisas do príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo aqui no Evangelho? É Satanás. Ele que detinha o poder até a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o príncipe deste mundo. Então, governava o mundo conforme a sua vontade, né? Então, levando as pessoas a ficarem presas aos seus desejos, aos seus vícios, e afastando elas assim de Deus. E ele nos mostra então que o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, foi vencido por Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus foi ali crucificado, quando a serpente então picou no seu calcanhar, ele a esmagou, ele a venceu. E assim é Jesus agora que detém o poder. E ele então é que nos mostra o que é santo e justo, o que nos é bom. Não são os prazeres deste mundo, não são os vícios que aqui nós temos que nos afastam das outras pessoas e de Deus, mas é a palavra de Deus que é boa e justa, que nós devemos seguir. E assim vemos então que a principal e verdadeira obra do Espírito Santo é levar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, como era a mensagem do próprio Jesus durante o seu ministério. Ou seja, vemos o Espírito Santo, o auxiliador, continuando a obra de Deus aqui neste mundo, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Deus, e assim sejam salvas. Vemos isso no texto de Atos de hoje, onde a gente pôde pegar o comecinho da mensagem, o comecinho do discurso de Pedro no dia do Pentecostes. E se nós continuarmos a ler, nós vamos ver que a partir daquele seu discurso, daquela sua mensagem, quase 3.000 pessoas foram chamadas ao arrependimento, vieram a crer em Jesus e foram batizadas. Somente naquele dia, a partir daquela mensagem. E isso foi obra do Espírito Santo, pois Pedro e os outros, até então, estavam presos dentro de uma casa com medo dos líderes judeus. Mas, com a ação do Espírito Santo, eles então foram levados a ir e testemunhar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, chegando aos nossos ouvidos, traz consigo o Espírito Santo que vem e nos convence do nosso pecado. Lutero diz que o Espírito Santo realiza sua obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo através do testemunho da sua Santa Igreja. Ou seja, cada cristão, cada um de nós, é um modo de Deus levar em sua palavra às pessoas, e assim, tendo contato com a palavra de Deus, as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo e assim possam ser convencidas de que tem uma ideia errada a respeito do pecado, da justiça
e do julgamento deste mundo. Por isso, amados irmãos, continuemos a ter contato com a Palavra de Deus, para que esse Espírito Santo continue a nos convencer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo Jesus. Pois o mundo, o diabo e a nossa velha natureza ainda procuram contra-argumentar, nos fazendo correr atrás das coisas deste mundo, atrás apenas de riquezas, atrás apenas de desejos e de vícios, e nos afastando de Deus. Ouçamos a palavra de Deus. Deixemos que o Espírito Santo a cada dia nos convença e convença de novo. E sejamos também instrumentos dessa ação de Deus, ali onde Deus nos colocou, levando a palavra de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nesta palavra e nos convençam hoje e sempre. Amém. Obrigado por nos enviar o Teu Espírito Santo, ó Deus de amor. Obrigado por enviar o Consolador e Auxiliador. Obrigado, Senhor, porque providenciaste ao Teu povo aqui presente, além da fé para a salvação, também os bens materiais para o seu sustento e o sustento dos trabalhos da Igreja na Tua missão. Senhor, nosso Deus, a Ti agradecemos e rendemos louvores. Deste-nos acesso à vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e ofereceu a todos os crentes o seu corpo e sangue. Através de Tua palavra e na comunhão de Tua ceia, nos fazes reconhecer a nossa culpa e ao mesmo tempo nos ofereces livramento e perdão de todos os nossos pecados. Tu nos dás unidade e paz por Teu Santo Espírito, pois nos unes numa só comunidade cristã, que é a comunhão de todos os santos, alegres nesta fé, corajosos pela esperança, decididos para o amor, nós te agradecemos e adoramos, juntamente com todos os salvos e todos os anjos. Que neste frio, ó Pai de amor, todas as pessoas tenham um lugar quente e seco para se refugiar. Nós também te agradecemos, ó Pai, pela chuva que o Senhor tem nos enviado. Nossas barragens, nossos rios estão vazios, estão bem baixos. Nós pedimos então que continue a abençoar o nosso solo, a nossa terra, os nossos rios com chuva, para que assim tenhamos água suficiente para as nossas plantações e para também o nosso dia a dia, para usarmos. Nós também te agradecemos, ó Pai de amor, por ter abençoado o Jonathan e a Arminda a terem uma melhora em sua saúde. Eles acabaram sendo internados na última semana, mas o Senhor colocou pessoas capacitadas em suas vidas e por meio da medicação o Senhor operou a cura na vida deles. E agora eles já podem estar em suas próprias casas. Continue abençoando a melhora deles. Nós também te agradecemos por ter livrado a Fernanda de mal muito maior. Agradecemos por ter preservado a vida dela e de todas as outras meninas e outras pessoas que estavam na escola de dança. Nós te agradecemos por tanto amor, por tanto cuidado. E nós te pedimos, ó Pai de amor, dá o Teu Espírito Santo aos enfermos, para que possam levar suas causas, suas dores e medo a Ti em oração e assim encontre conforto. Neste momento, para essas pessoas pedimos que inclua especialmente a Trude, o César e a Lisete Gomes. E se for de Tua vontade, ó Pai de amor, restabeleça-lhes a saúde. Dá Teu Espírito Santo aos enlutados para que este lhes dê forças, ânimo e fé para continuarem a sua caminhada, certos de que em breve haverá um feliz reencontro graças a Cristo Jesus, o ressurreto. Tenha misericórdia de nossa cidade, tenha misericórdia de nossa região, tenha misericórdia do nosso país e do mundo inteiro e nos livre deste maldito vírus que já ceifou diversas vidas e que nos impede de vivermos a nossa vida normalmente. Tire este mal do meio do Teu povo e assim testemunharemos como mais uma vez Tu livraste o Teu povo. Renderemos louvores e ações de graças por mais esta vitória.
Proteja todos aqueles que precisam sair de casa para trabalhar e assim sustentar suas famílias e cumprir com suas responsabilidades junto à sociedade. Nos abençoe em mais uma semana em nossas atividades e que Teu Santo Espírito nos guie para fazermos a Tua vontade aonde o Senhor nos colocou. Tudo mais te pedimos e agradecemos na oração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.